Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que dê paz, prosperidade diante do possível, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai deixar de existir. Hoje é o episódio 1 da série que nós vamos colocar aqui no nosso canal, dentro do Projeto 7000, o episódio número 1, o episódio chamado A Cauda do Dragão. É uma pena que eu ainda não tenho, eu prometo melhorar, tá? Inclusive eu comprei uma câmera JVC para fazer gravações, não só nessa área aqui, mas também na área da mecânica, com uma das áreas com as quais eu trabalho. E aí o que acontece? A gente não entende nada desses negócios modernos que o povo arranja. E aí o que acontece? A gente de vez em quando dá uns furos, tá? Então vocês me perdoem e a gente vai, à medida em que vai postando os vídeos, a gente vai melhorando nossas condições e com o passar do tempo eu acredito que a gente mude aqui também o fundo, né? Que esse fundo, esse PowerPoint, ele é dinâmico, né? E a gente vai tentar parar em certos pontos e vai colocar a tela com as passagens, com tudo para você anotar. Não se esqueça, pegue a caneta e o lápis, ou a caneta ou o lápis, melhor dizendo, né? E anote aí tudo, anote direitinho, coloque na sua Bíblia, procure encontrar dentro do que nós vamos estudar os pontos importantes para você e para outros também. E se quiser encontrar as contradições, você também pode, tá? Não se esqueça que o que nós vamos estudar agora, você vai ler junto comigo. A Bíblia não precisa de tradutor. Já falamos isso no outro episódio, no episódio de abertura do canal, e agora estamos repetindo, tá bom? A Bíblia não necessita de tradutores, ok? Muito bem. Que Deus abençoe você, a sua família, que derrame o seu Santo Espírito sobre nós, que ainda somos pecadores, Pai, e ajuda-nos a compreender as Tuas Escrituras. Amém. Muito bem, vamos caminhar? Ok, vamos caminhar. O tema principal hoje é a cauda do dragão. Mas o que isso significa? Muito bem, nós vamos partir deste princípio básico aqui, que é esta passagem. Muito bem, viram? 1 São João capítulo 4, verso 1. O que diz aí na sua Bíblia? Diz assim: amados, vamos ler? Eu vou lendo de cá, tá? Eu sou ilustrador, eu falo muito com as mãos e a câmera não está pegando tudo, né? Porque eu preciso de um espaço reduzido para poder mostrar algumas coisas aqui. E aí o que acontece? Eu fico meio preso. Mas olha só, o que diz a sua Bíblia aí? 1 São João capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais a todo espírito. E essa palavra espírito não significa aquela alminha, aquela fumacinha que sai de dentro da pessoa e sai voando, puxando as cobertas dos outros, não. Preste atenção no que diz lá. Amados, não creiais a todo espírito, antes provai os espíritos se provém de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado pelo mundo afora. Essa é a nossa base de trabalho agora. Preste atenção, quando a Bíblia fala em espíritos, provai os espíritos para ver se eles provêm de Deus, ele está falando de pessoas, almas viventes. Esse é um outro título, esse é um outro estudo para uma outra ocasião. Sabem por quê? Porque um falso profeta, ele não vem na forma de fumacinha, ele vem na forma de pessoa. Ele não é uma entidade, ele é uma pessoa, um ser, assim como eu. E se eu for? Essa é uma boa questão. E se eu for um falso profeta? É isso que nós vamos estudar. Prestem atenção, se existe na Bíblia uma advertência como essa, é sinal que ela, aqui, tem que ter uma fórmula, uma maneira que você leia, que eu não precise explicar, mas que você consiga ler, que você consiga entender os detalhes dessa
capacidade que você tem de adquirir de identificar o verdadeiro e o falso profeta. Se existe o falso, também existe o verdadeiro. Como que eu vou identificar o falso e o verdadeiro? Acontece que Deus, sabendo disso, aliás, ele seria muito irrisório se ele dissesse assim: olha, toma cuidado com a escada, viu? Desse esse recado para você. E você fala: nossa, mas que escada? Na minha casa não tem escada, na igreja não tem escada, onde eu vou não tem escada. Que escada que eu tenho que tomar cuidado? Ele seria muito irrisório se ele colocasse uma advertência e não colocasse para você uma fórmula para você conseguir identificar a resposta desse problema. Entenderam? E ela tem que ser fácil de entender, fácil de ler, sem necessidade de intérprete. O meu papel aqui agora é mostrar aonde estão essas peças desse quebra-cabeça. E tão somente isso. Mais nada. Eu não vou ficar explicando grego, hebraico, italiano, não sei o que, bababá, bababá. Apesar de conhecer alguns idiomas, inclusive com um dos quais eu trabalho bastante, eu recebo muita correspondência da Turquia, de Portugal, da Inglaterra, enfim, de vários lugares por causa do meu outro canal na área de mecânica, né? Nós não vamos falar dessas coisas, nós vamos falar de idiomas, principalmente idiomas que nós não dominamos. Nós vamos falar apenas daquilo que está aqui na Bíblia, ok? Vamos começar então a decifrar isso aí? Vamos nessa então. Cauda do dragão, a solução. Para solucionar esse problema, João, um dos escritores bíblicos bem dignos, ele teve uma visualização que ajuda bastante. A primeira foi essa advertência. Depois, em seguida, ele recebe uma fórmula que vai ajudar muito a gente a decifrar essas coisas. Vamos abrir a nossa Bíblia nesta passagem aqui, eu vou colocar na tela para vocês. Ok? Está aí na tela. Apocalipse capítulo 12, ok? Vamos lá? Capítulo 12, versos de 1 em diante. Eu vou ler aqui com você dizendo o seguinte, preste atenção. E viu-se um outro grande sinal no céu, e eis que era uma mulher vestida de sol. João viu quatro personagens que ajudam a gente a entender esse mecanismo dessa história, para que a gente defina o que é verdadeiro profeta e falso profeta. Preste atenção. Preste atenção. Viu-se um outro sinal no céu, e eis que era uma mulher vestida de sol. Então, primeiro personagem, vamos colocar aqui, o quê? Uma mulher vestida de sol. Vai estar aí na sua tela daqui a pouco. Muito bem. Esse foi o primeiro personagem. Nós não vamos continuar lendo muita coisa aqui, tá? Com os detalhes a mais aqui, porque o vídeo vai acabar ficando longo demais, né? Tem bastante coisa para a gente analisar. Vamos agora para o verso 3. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era o quê? Um grande dragão, grande e vermelho. Algumas traduções dizem assim, um grande dragão vermelho, outros um dragão grande e vermelho. Muito bem. Esse é o segundo personagem. Vamos colocar aqui na tela então. Olha lá, o segundo personagem, o grande dragão vermelho. Ele viu mais duas coisas. Verso 4, preste atenção aí, leia comigo. E a sua cauda, a cauda do dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou por terra. Então o próximo personagem desse quebra-cabeça é a cauda do dragão e por último as estrelas que a cauda do dragão arrastou consigo do céu. Seria muito fácil se eu chegasse aqui e traduzisse isso para você.
a mulher significa Estados Unidos, a cauda do dragão significa as muitas igrejas, o dragão significa isso, mas a Bíblia não necessita de gente, de ninguém para ficar traduzindo. Se Deus quisesse que houvesse um tradutor da Bíblia, como é que ele faria? Quem ele escolheria? Como que ficaria a coisa? Quem seria o seu maior tradutor, o seu maior secretário? Ou quem não queria, hein? Aliás, é uma coisa curiosa isso, tá? Hoje em dia, a função de pastores, por exemplo, tá meio complicada a coisa, porque é muito legal você ser um pastor, ser um grandão, né? E você decidir o destino das pessoas, você dizer na igreja, não, eu quero assim, eu quero assado e tal, todas as pessoas te respeitarem, você cantar e todo mundo, oh, como aquele irmão canta, né? Como aquela irmã canta, nossa. Existem algumas coisas estranhas hoje no Evangelho, como por exemplo, existem verdadeiras estrelas, pastores que se transformam em verdadeiras estrelas e não transmitem muita coisa não. Mas essa é uma outra história. Vamos continuar aqui na cauda do dragão. Muito bem, vamos traduzir esses personagens pela própria Bíblia. Vamos deixar que ela traduza cada personagem. Vamos começar com o mais simples deles. Tá? Vamos começar com Apocalipse 12, verso 9. Vamos traduzir o primeiro deles, que é o dragão. Vamos ver o que significa na Bíblia dragão. Capítulo 12, verso 9. Acharam? Vamos lá. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos com ele. O que significa o grande dragão vermelho, que foi um dos sinais que João viu e escreveu? João viu um dos sinais, o dragão grande vermelho, que é quem? O antigo Lúcifer. Segundo o que você estudou, segundo o que você sabe, o dragão grande vermelho aqui nos disse que é o antigo Lúcifer. Aquele lá, aquele. Qualquer dia nós vamos contar essa história que é bem bacana. Vamos para o segundo personagem, que é a mulher. Efésios capítulo 5, verso 22. Eu vou deixar aí na tela para vocês, tá? Vamos procurar aqui, Efésios capítulo 5, verso 22. E rapaz, você sabe que hoje falar em 22... Até que hoje está bem razoável a temperatura aqui em Minas. Eu estou no sul de Minas, em menino, aqui de vez em quando faz um frio que vocês não têm ideia. Aqui menos 0, menos 1, menos 2, é facinho de bater. E hoje, graças a Deus, inverno, julho, vai entrar julho já, né? Nós estamos em junho, vai entrar julho e aqui a temperatura está bem razoável. Vamos voltar? Então olha lá. Primeiro personagem que nós já deciframos, o grande dragão vermelho, que faz parte dos 4 sinais que João viu. O grande dragão vermelho é o antigo Lúcifer. Agora vamos desvendar o que significa mulher na Bíblia. Verso 22, Efésios 5, de 22 em diante, diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitos aos vossos maridos. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Continuando o verso até o final do trecho, você vai encontrar muita comparação entre a mulher e a igreja. Igreja são pessoas, não é parede, não é mecanismo humano em forma de templo. Existem outros trechos bíblicos que mostram que igrejas são pessoas. Então observa bem. Aqui a Bíblia compara a mulher com a igreja. Ok? Legal?
Então, primeiro personagem, viu-se um outro sinal no céu, e eis que era uma mulher vestida de sol, a igreja. Segundo personagem, o dragão grande e vermelho, que significa antigo Lúcifer. Vamos voltar agora para Apocalipse, capítulo 1, verso 20, para a gente traduzir o que significa as estrelas do céu. Lembrando que a cauda arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu e lançou por terra. Vamos lá. Lembrando que a Bíblia não precisa de tradutor. Precisa de alguém que indique o caminho. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Mas por que as peças estão todas espalhadas na Bíblia? Eu repito, como eu disse no episódio de abertura, na terra Deus tem os seus inimigos e os inimigos de Deus também usam a Bíblia. Ok? E com isso de também usarem a Bíblia, eles também conhecem o que vocês estão estudando. Tá? Se eles conhecessem tudo, com certeza eles não permitiriam que você lesse. Porque cada um procura o seu interesse. Quando se fala em grandes organizações, existem muitos interesses em jogo. Muito bem, continuando. Apocalipse capítulo 1, verso 20, traduz para nós, e existem várias outras passagens, tá? Em Isaías também, mas nós não vamos ler todas para não deixar o vídeo muito longo. Depois você pode procurar mais aí e encaixar no seu tema aí, tá bom? Apocalipse capítulo 1, verso 20. O que diz aí? O mistério das 7 estrelas, vírgula, que viste na minha destra, na minha direita, vírgula. Agora vem a tradução. Os 7 castiçais de ouro. Ponto. A tradução. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Claramente aqui está comparando a palavra estrelas com anjos. Tanto é que em Isaías diz assim como caíste do céu, ó estrela da alva, estrela da manhã, tal, se referindo inclusive ao antigo Lúcifer. Ah, legal? Olha só. Então já traduzimos 3 personagens, tá? A mulher, que significa igreja, o dragão, que significa Lúcifer, as estrelas, que significam anjos, e agora o último, a cauda do dragão. Vamos entender uma coisa interessante, preste atenção. Leiam comigo capítulo 12, verso 17 de Apocalipse. Capítulo 12, verso 17. Prestem atenção. Diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Peraí. O dragão irou-se contra a mulher. Preste atenção. Aqui nos diz, no capítulo 12, no verso 4, que a cauda do dragão levou após si a terça parte das estrelas do céu. Se essas estrelas são anjos, representam anjos, essa arma chamada cauda deve ser uma arma muito poderosa. E se ele não for burro, deve estar usando a mesma arma na luta contra a mulher, que é a igreja. Que é quem? Como diz um amigo meu, somos nozes. Né? É nós, somos nós, as pessoas. Então, ele deve estar usando a mesma arma. Porque preste atenção, se a cauda levou após si, arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu, que são a terça parte dos anjos, essa arma é poderosa. Para ele continuar, ele não ia ser burro de mudar de arma. Pô. A arma foi tão boa lá, né, que derrubou a terça parte das estrelas do céu. Acha que ele ia mudar de arma? Eu acho que não. Eu acho que ele vai continuar usando a mesma arma. Como eu disse, no verso 7 e no verso 8, houve uma batalha no céu. Verso 7 e 8, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Então quer dizer, houve uma batalha no céu, e é uma batalha ideológica, a pior de todas elas, né? Porque quando a guerra é de tiro, de pancada, de espada e tudo mais, é bem mais rápido de resolver, né? Mas quando a guerra é ideológica,
Rapaz, isso é muito complicado. Por exemplo, uma igreja que se divide ideologicamente, com um grupo de membros dizendo uma coisa, outro grupo de membros dizendo outra, nossa, é complicado, rapaz, eu já vi isso acontecer, é bem complicado. Então a guerra ideológica é a pior de todas, tá? Então houve uma guerra no céu, o dragão, o antigo Lúcifer, usou uma arma, essa arma derrubou a terça parte dos anjos, deve ser muita gente. E quando aqui na Terra, ele começou a usar a mesma arma, porque ele entrou em guerra contra a mulher. Verso 17, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Então veja bem, existe uma guerra, ele está usando a mesma arma. Vamos descobrir que arma que é essa. Olha só, vou pular esse daqui que nós já falamos, né? Muito bem. Esse aqui também, acabei de falar, né? Eu vou deixar aí na tela os outros 2 slides, né? Que vocês podem aproveitar as passagens também, tá bom? Vamos à solução. O que significa cauda do dragão? Abre a Bíblia de vocês aí nessa passagem. Isaías capítulo, quem está vendo, quem consegue ver aí? Isaías capítulo 9, olha aí, Isaías capítulo 9, verso 15, o que é que diz aí na sua Bíblia? Preste atenção, o ancião e o varão de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Vamos ler de novo? O homem de respeito, o ancião, o varão de respeito é a cabeça. E o profeta que ensina a mentira, diz algumas traduções, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Então descobrimos algumas coisas interessantes. João viu 4 personagens, esses 4 personagens determinam uma guerra na Terra. Lúcifer está usando a mesma arma que usou lá, no que nós chamamos de céu. O que ele usou lá? A cauda. E o que é a cauda? A mentira, a falsidade. E ele usou essa arma lá. E Apocalipse 12 diz que ele continua usando essa mesma arma onde? Aqui na Terra. Legal até aí, né? Muito bem. Agora, se o profeta e o varão que ensina mentira é cauda, como eu faço para saber quem está ensinando mentira e quem não? Tem que ter uma forma de identificar isso. E é essa forma que nós vamos ver agora. Abre a sua Bíblia nessa passagem aqui. Ah, sim. Antes eu vou deixar aqui na tela de vocês os slides mostrando que existe uma guerra no céu, que Lúcifer guerreou contra Miguel e seus anjos e a cauda foi usada como arma. No outro slide que vai ter aí, que você vai ver, ele mostra Lúcifer em guerra contra a igreja, que é a mulher, e ele deve estar usando no meio disso a mesma arma. Ok? Muito bem, vai estar aí na sua tela, tá bom? Ok, vamos seguir? Muito bem. Abre a sua Bíblia agora nessa passagem aqui, ó. Nós vamos aprender a escapar dessa armadilha. Deuteronômio, capítulo 28. Uma coisa importante, tá, que eu quero deixar aqui com vocês, enquanto eu vou até Deuteronômio, capítulo 28, e nós vamos estudar bastante coisa com relação a esses livros, tá? A Bíblia é um todo, tá? Nós não separamos em 2 partes. Jamais. Toda a Escritura é inspirada e útil para corrigir, para redarguir, para ensinar, para exortar. Tá? Toda, diz a Bíblia. Não só uma parte, ou metade de um ou metade de outro. Não, ela toda.
Tá? Então nós consideramos que, embora haja algumas discussões na questão de falta desse livro, falta aquele livro, cadê os não canônicos, cadê o isso, cadê o aquilo, essa não é nosso estudo hoje. Nosso estudo hoje é relativo à cauda do dragão e a forma de encontrar o verdadeiro e o falso. Leiam comigo. Deuteronômio, capítulo 28, verso 13. Vou deixar aí na tela para vocês também, tá bom? Ok, vamos continuar. Diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Preste atenção, olha aqui. Isso é uma promessa. É uma promessa. Não é simplesmente uma coisa qualquer, é uma promessa. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima como cabeça e não debaixo como cauda, quando fizeres o quê? Quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Preste atenção que aqui o selo para ser cabeça e não cauda é os mandamentos do Senhor teu Deus, você que está lendo isso, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Esse não é os mandamentos de Jesus. É diferente. Uai, existe um mandamento de Jesus? Um negócio estranho. Alguns vão dizer, esse camarada pirou. Quem disse, um novo mandamento vos dou? Quer a confirmação? Então vamos lá, vamos adiantar aqui. Ó. Olha só, o que diz aqui? Gálatas capítulo 6, verso 2. Acharam aí? Gálatas capítulo 6, verso 2. Diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. Que lei é essa que fala aqui? É a lei de um novo mandamento vos dou. A lei do amor. Qual delas é o selo para ser cabeça e não cauda? Segundo o que nós lemos aqui. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Engraçado como se ligam, né, as passagens escritas assim em tempos tão diferentes, em momentos tão diferentes, né, mas elas se ligam entre si, né? E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima como cabeça e não debaixo como cauda, quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. A Bíblia em hebraico nesse ponto aqui é muito legal, tá? Muito bacana mesmo. A palavra usada ali é muito legal, mas esse não é o nosso tema agora. O selo para você ser cabeça e não cauda é guardar os mandamentos do Senhor teu Deus. E os mandamentos, a lei de Cristo, o novo mandamento vos dou, complementa essas leis, que é a lei do amor. Tanto é que, presta atenção, vamos voltar ali para Apocalipse, Apocalipse capítulo 12. Volta lá comigo. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Vamos traduzir agora? Que agora ficou legal da gente ler, ficou mais fácil. 12, verso 17 de Apocalipse. Diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher, vamos traduzir, e o antigo Lúcifer irou-se contra a igreja, que somos nós, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. Guardam os mandamentos de Deus, que é o selo para ser cabeça. Mas tem que ter outra coisa junto, olha aqui, ó, e tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus na terra foi o seu amor, foi a sua convivência com as pessoas, ajudando as pessoas, salvando pessoas, morrendo por elas, curando, ajudando as pessoas. Então, para você ser cabeça, você precisa de duas coisas: ter o testemunho de Jesus, viver como ele viveu, e além disso, você precisa também guardar os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir.
Se você discordar, você não está discordando de mim, você está discordando do que você está lendo. Aí você vai ter que encontrar outra coisa que explique isso. Vamos continuar mais um pouco? Olha só, partindo aqui de Gálatas, a gente começa a entender esse mecanismo. O que tem de tão diferente na questão dos mandamentos do Senhor teu Deus? O sábado. Não mata, não rouba, não adultera, não fala mal do próximo, não cobiça a mulher do próximo. Não, mas o quarto mandamento não pode. Não, esse aí já passou. Passou esse ou passou tudo? Nós vamos falar sobre isso, tá? Vai ter um outro episódio, que é o episódio número 2, que nós vamos falar sobre Deus Pai e Deus Filho. Nós vamos ver uma coisa ali fantástica, muito legal. E sempre assim, passagem explicando passagem, com bastante clareza, se encaixando uma dentro da outra. Então não esqueçam, o episódio número 2 vai ser o episódio Deus Pai e Deus Filho. Tá joia? Vai complementar, vai ser praticamente uma continuação desse aqui, tá? Um complemento desse aqui. Mas olha só, vamos abrir agora em João 8, capítulo 8, verso 44. Diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, preste atenção, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então, há muito tempo, ele vem trabalhando com a ideia da mentira. E uma delas é essa, que o sábado não tem necessidade de ser guardado. Mas para que serve o sábado? Por que ele está na lei dos 10 mandamentos? Por que ele é importante? Por que não existe menções claras dos mandamentos do sábado no Novo Testamento? Tem pessoas que separam o Novo do Velho Testamento, como se a Bíblia fosse duas partes, né? Como se fosse dois pedaços, e um já era e o outro não. Diz que o Novo Testamento já passou, então não precisa guardar os mandamentos. É o tema número 2, episódio número 2, Deus Pai e Deus Filho. O episódio número 2 vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser um desafio e a segunda parte será a solução do desafio. Então vão ser 2 episódios num só. Então vai ser episódio número 2, Deus Pai e Deus Filho, parte 1 e parte 2, que vão ser 2 partes gravados em 2 semanas, tá bom? Ok? Então confirmamos aqui, desde o princípio, Lúcifer tem lutado para trabalhar com a mentira, e ele trabalhou com a mentira desde lá. Qual foi a mentira usada no que chamamos de céu? Pode ser um outro planeta, pode ser lá para cima, seja onde você quiser, chamava-se céu. Chamamos de céu aquilo que é calmo, que é gostoso, que é tranquilo, que é tudo bonito. E vamos manter essa ideia. Então Lúcifer começou a trabalhar lá com a ideia da mentira. Mas que mentira ele usava? Que Deus era injusto, que ele obrigava as pessoas a fazer o que ele queria, que você era obrigado a guardar as leis que ele determinava, porque sempre houve leis no universo. Algumas delas não são conhecidas, mas entre eles, com certeza, onde há muitos anjos, há muitos seres, e a Bíblia diz que existem até seres não caídos que nós não conhecemos, pela fé cremos. Lembra Hebreus 11? Leia Hebreus 11 que você vai encontrar lá uma menção de os mundos não caídos. Esse é um outro tema, tá bom? Mas para haver ordem no universo tem que haver leis, desde leis naturais como a lei da inércia, a lei da atração, enfim, diversas leis existem no planeta e na natureza que tem que ser observada.
que se você não observar, naturalmente a coisa fica complicada. E uma das leis que foi colocada como selo para ser cabeça e não cauda foi justamente os mandamentos, aquele de Êxodo 20. E nós vamos, não esquece, episódio 2, Deus Pai e Deus Filho. Você vai ver ali uma coisa fantástica, fantástica, tá bom? Vamos recordar? Lúcifer fez guerra no céu, uma guerra ideológica, de ideias, dizendo que Deus era isso, que Deus era aquilo, que ele obrigava você, que e a história nos conta que ele foi convidado a se retirar e fazer o governo dele onde ele quisesse. Eu conto isso uma outra ocasião. Ele foi fazer guerra, fez guerra, a coisa ficou muito ruim, ele fez guerra no céu, e com essa guerra no céu ele arrastou a terça parte dos anjos. Ele usou a mentira lá, eram seres muito inteligentes e deu certo. Ele continua usando essa arma contra pessoas como nós, que é a igreja, e tem dado muito certo. Ele está arrastando milhares consigo. E ele luta para eliminar a pessoa de Jesus e luta para eliminar a ideia de você ter que observar regras e leis. Isso é o desejo dele. Então vimos que para ser cabeça e não cauda, e é uma promessa que foi dada a você e que pode se cumprir em você, é o selo para ser cabeça e não cauda, é a guarda dos mandamentos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos encerrando, porque vai ficar aí na tela, entre alguns trechos, os slides que vão ilustrar e vão dar as passagens para você. E vamos esclarecer mais no episódio 2, porque existem muitas perguntas que ficam ainda, mas será que já passou os mandamentos? Mas o Velho Testamento não passou? E nós vamos falar sobre isso em vários episódios. Então, próximo episódio, Deus Pai e Deus Filho, 2 partes. Depois, o próximo episódio, nós vamos falar sobre o livro ao lado da arca, que vai responder as coisas que nós estamos estudando agora. Tá? O livro que Moisés escreveu, com as leis que Moisés escreveu, e esta passou. Esse daí nós vamos estudar também. Tá bom? Deus abençoe você. Comenta aqui embaixo. Tá? Compartilha, comenta aqui embaixo. Coloque seus comentários. Não dá para colocar comentários muito grandes, né? Porque senão entope o negócio aí e começa a ficar complicado, tá bom? Vai ter nosso endereço de e-mail no próprio canal, se quiser mais esclarecimentos, se quiser telefonar e ligar e conversar, até conseguimos fazer isso. Às vezes não dá certo por causa de trabalho, por causa de uma série de coisas, tá bom? Mas a gente sempre estará à disposição. Legal? Abraço para você, Deus abençoe a sua família, que Deus possa com certeza abençoar a sua família, abençoar você, abençoar a cada um de nós. Temos lutado, Pai, temos lutado a cada dia para que possamos ser cada vez melhores, e tem sido muito difícil. E com os acontecimentos atuais do mundo, Pai, buscamos respostas. Fica conosco, abençoe a cada família que vê esse vídeo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês.